Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Um mundo melhor a gente faz junto. Vem fazer com a gente. Olá, muito boa noite. Está entrando no ar a partir de agora o Atualidades Pampa, como sempre, para todo o estado do Rio Grande do Sul, com as notícias que marcaram este dia de hoje, com olhos, ouvidos e atenções, claro que na sua maior parte do tempo voltadas a Brasília, onde o futuro, ou pelo menos os dias a seguir, serão todos definidos na votação de hoje, ainda, se Deus quiser, no Senado. Mas não esquecemos do que acontece aqui na nossa cidade, aqui no nosso estado. O seu encontro com a informação e com o bom humor está começando aqui. Portanto, fique conosco. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Um mundo melhor a gente faz junto. Vem fazer com a gente. Quem está conseguindo acompanhar desde a manhã de hoje a sessão no Senado, mas está difícil que se consiga acompanhar tudo. Tão quanto está difícil a gente acompanhar todo o nosso WhatsApp, todo o nosso e-mail. Eu hoje cheguei cedinho para imprimir muitas coisas que a gente acaba deixando de um dia para o outro. Não é verdade, Gustavo Vitorino? Como foi hoje a movimentação toda, tu que já estás na rádio desde cedo? Pois é que... E o Marne também, Brasília, né? Hoje, Brasília desde cedo, né? Brasília vive um momento sui generis, mas tem uma coisa interessante no que acontece lá. Diferente do que aconteceu na Câmara Federal, no Senado a coisa parece mais serena. Claro, existem os ânimos exaltados, alguns senadores do governo estão se manifestando de forma mais exaltada, mas observem, eles descem lá do pupitre, lá onde eles falam, e abraçam, cumprimentam um, cumprimentam o outro. Não existe uma pantomima, não existe, né? Acho que até porque o número é bem menor, né? Eles fazem aquele registro, aquele discurso bacana para ir para os anais. Olha, no dia do impeachment eu estava lá e disse isso e aquilo. Mas ao mesmo tempo é sereno. Mas ao mesmo tempo eles não deixam de fazer o seu registro do seu pensamento, o que a mim parece poderia nos poupar um pouco, né? Poderia votar. Fala um pouquinho e já vota. Dona Magda, a primeira fala do presidente Renan Calheiros eu achei uma fala digna, viu? Olha, vamos ser imparciais, vamos agir com serenidade. Eu achei a fala do Renan Calheiros hoje nota supimpa, nota 10. Eu sei que tem uma série de processos, coisas contra ele, realmente, mas ele agiu de uma forma, com uma categoria realmente invejável. E vou dizer a vocês uma coisa, a senadora Ana Amélia Lemos, que foi a primeira a falar, até porque ontem cedo ela se inscreveu, né, e foi a primeira a falar, acho que ela falou bem diferente deles, porque ela falou com a linguagem do povo, falou para o povo, foi muito didática naquilo que ela disse. Didática, ela já traz da profissão dela, e foi o que ela disse, né? Ela disse que provavelmente a sua atividade profissional, o tempo de rádio, o tempo de TV, essas coisas todas, ela comunica muito bem, ela fala a nossa linguagem, né? Exatamente. E eu acho que ela tentou dar o exemplo e tentou balizar os demais colegas quando não fez uso de todos os 15 minutos a que ela tinha direito, né? Ela resumiu. Ela resumiu. Conseguiu ser sucinta, mas não conseguiu dar o exemplo, porque eles não estão poupando. Eles querem falar os 15 minutos. Quanto mais... mas tem emissora de televisão, a cabo e não sei o quê, TV Senado, TV Câmara, não sei o quê, tudo transmitindo ao vivo, eles querem aproveitar o espaço. Agora, assim, lembra de uma brincadeira que existia alguns anos atrás, quando as pessoas colocavam 20 palavras e diziam assim, monte sua própria axé music, monte a sua própria música baiana. Você pegava 20 palavras, embaralhava, saiu uma música baiana. Pois bem, discursos hoje dos partidos da base aliada do governo, você pega 20 palavras e monta o discurso de todos os senadores. Golpe, injustiça, não teve crime. Você pega 20, coloca ali e é o discurso de todos os senadores. É a mesma tecla. Ninguém trouxe nenhuma novidade, algo que pudesse... É que não tem muito, por isso que eu disse que podia ser uma coisa mais objetiva, né?
admissibilidade, né? Eu acho que o que as pessoas esperam agora é saber qual será o placar, que a gente sabe que realmente o juízo de admissibilidade do impeachment será aceito, mas será que vai chegar a 54 votos? Porque se chegar a 54 votos, isso significa que daqui 6 meses esses 54 votos seriam suficientes para realmente dar base para o impeachment no mérito. Então, é difícil os deputados mudarem de opinião, mas, por exemplo, Cristóvão Buarque deu uma entrevista hoje de tarde, eu acho ele super centrado, dizendo que acha que se há dúvida, essa dúvida tem que ser investigada, então por isso que ele vota pela admissibilidade, mas daqui 6 meses, então, vamos ver o que acontece. Mas, se realmente chegar nesses 54 votos, é difícil depois de mudar esse placar. O placar, até agora, no final da tarde, até há poucos instantes, quando eu encerrei o programa lá na TV Pampa, na Rádio Pampa, perdão, a estimativa era 55-21. Porque tem alguns senadores que não foram, né? Estão em licença médica, o presidente não vai votar. Então, a última estimativa era essa, de 55 a 56, de 20 a 21. Existe a possibilidade do governo chegar a 22 e aí cairia para 54 ou 53. Esse é o placar que se espera, não deve ficar muito longe disso. Vamos lembrar que a oposição vai precisar 54 votos para manter o impeachment, manter o afastamento definitivo. Portanto, é muito frágil a situação política e o Michel Temer, como a gente já disse aqui várias vezes, ele tem uma bala só. Ele tem um tigre na frente e uma bala só. Ele não pode errar. O cano não pode estar nos primeiros, eu acho que dificilmente, antes de 90, 120 dias, o Renan Calheiros vai colocar... É o que eu espero. É o que nós achamos também. Mas a gente está esquecendo de dizer uma coisa aqui. Tem uma sessão antes ainda que vai tratar da matéria. Que é a sessão em que dá a aquiescência dos senadores de que estão devidamente habilitados. Tem uma sessão que ele vai perguntar para os senadores: os senhores estão devidamente habilitados e aparelhados das provas para a decisão? Aí vão dizer sim, que também vai ser maioria simples. Certo. E aí ele marca a definitiva, a necessária para os 2 terços. Mas tudo isso pode ser em menos desse Pois é, eu acho que o Michel Temer tem de 90 a 120 dias para acertar. O mercado já sinalizou que vai ajudar. O dólar fechou a 3,44. Viu, Chicão? Tu que quer dar a volta ao mundo agora. 3,44 foi a sinalização do mercado. E a tendência, amanhã, é talvez ficar abaixo dos 13,40. É verdade. Tem uma coisa que está atrapalhando só, viu, Carla? Não é que a gente queira pensar no pior, mas a gente pode saber também, viu? Você falou para a Carla, mas a gente pode saber. Nos últimos 10 dias, saiu 1 bilhão e 200 milhões de dólares do país. Informação do próprio Banco Central. De janeiro a abril, saíram 5 bilhões de dólares do Brasil. Nunca se tirou tanto Os investidores internacionais. Será que é só isso, Marco? Não sei. Agora, dona Magda, pois não, me senhor. permitindo, hoje eu saí daqui profundamente chateado. Por quê? Eu saí preocupado. Eu tenho um afeto muito grande pelo senhor Chicão Todos Tofani. nós temos, estávamos ansiosos, inclusive todos os que circulam por esta casa. Quando o senhor Vitorino, nosso ungido, Disse que ungido é aquele negócio que a gente passa ungido é aquilo que na frigideira? Aquela fumacinha na hora da missa que o... Eu pensei que aquele negócio que a gente passava na frigideira para fritar. Quando ele falou que o Chicão Tofani estava usando fraldão, e falou, ele falou numa linguagem depreciativa, qualquer pessoa pode ter problema. Com esse assunto, mas eu esclareci aos telespectadores que o Chicão chateado com isso. Gripado. Não, Marli, eu pessoalmente, eu não acredito que o Vitorino disse isso, porque esse é um linguajar assim. Primeiro, na década de 70, o fraldão já era bagaceiro. E hoje é um linguajar que assim, não combina com o Vitorino, um advogado do nível dele, um juiz, um homem amigo da presidência da OAB. Amigo de Elton John. É um homem que... Verdade. Nem um advogado porta de cadeia diria isso aí. Nem isso. Não é o termo dele, não seria. E para que depreciar a pessoa? Não tem por que isso. Tá, mas como é que eu me expressaria para alguém que, por exemplo, está
enfrentando dificuldades gastrointestinais, com reflexos muito instantâneos e imediatos. O Chicão Tofani está com uma gripe. Mas estamos falando do Chicão, tu estavas falando de uma outra pessoa. Outra pessoa. Não é? Talvez um dia ele tenha que usar fraldão, porque isso O Francesco estava usando De todo jeito. o fraldão também. O Chicão estava usando só lenço, seca-meleca, aquela coisa. E outra coisa, quem sofre de problemas gastrointestinais não usa fraldão. Fraldão é quem faz cirurgia da próstata, é outra coisa. Quer dizer, não. Do ponto de vista médico, você continua sendo uma fimose mesmo. De onde se conclui aquilo que eu sempre defendi aqui. Ele, de fimose, ele não entende nada. E nem de fraldão. De fraldão, nada. Gastrointestinais não quer nada. Gastrointestinais, então não pergunte a ele. Graças a Deus que o nosso papai sabe tudo, vírgula. Há controvérsia, ponto. Não é médico. O nosso vice-presidente, Paulo Sérgio Pinto, hoje à tarde, me segurou ali, mas o que houve com o Ele me perguntaram também por ti agora. Eu digo, não, ele está muito resfriado e sabe-se que não é nem elegante uma pessoa que está resfriada vir aqui na bancada, ficar num ambiente fechado, compartilhando com os nossos queridos amigos. Do meu lado, seria uma falta de civilidade. Do teu lado, tu merecia que te passasse chikungunya, uma coisa essa alegação aí é uma alegação. Mas tu olhou se era H1? Não é nada, não. O H1 nem está aqui, o H1 está no hospital. Não é nada. Ele estava com um pouco de a garganta dele. Mas de uma maldade assim. Eu sempre te avisei. Que leva eu sempre te disse, estás dormindo com o inimigo. Tu não acreditava. Como assim? Estás jantando. Que a maldade de ter uma disfunção sexual ou não? Não sei, pode ser. Vamos voltar ao golpe. Isso é golpe. Isso é golpe. Isso é golpe. Golpe baixo. Voltando à palavra golpe, que se disse tantas vezes aqui, e que tem se dito tanto nesse momento, como nós temos a reapresentação do nosso programa, alguns dos nossos telespectadores se manifestam bem tardiamente, né? Nem sempre a gente consegue ler. Hoje eu me dediquei a pegar alguns e-mails e tem algumas coisas que eu acho que são muito importantes de a gente comentar com vocês aqui, como, por exemplo, o nosso telespectador Rogério Mesquita, já que nós estamos falando sobre esse assunto, ele diz assim: o Temer também cometeu o mesmo crime de responsabilidade atribuído a Dilma, diz ele. Assim, é certo que também sofrerá o mesmo processo de impedimento. Portanto, não é o golpe. Grande abraço a todos da bancada. Bom, a Rogério Mesquita, o Rogério Mesquita, é bom, Rogério Mesquita e Rogério Mesquita. Olá, Magda, Beatriz e os demais componentes da bancada. Tem uma expressão popular que diz: pior cego é aquele que não quer ver. E isso se aplica aos defensores dos desmandos do governo e de todos os que se apegam ao poder, sem lembrar que nada lhes pertence. O Brasil é dos brasileiros. Os eleitos estão lá para governar a favor do povo e não a favor de seus próprios interesses. Aí ele diz o significado do pior cego é o que não quer ver. Disse da pessoa que não quer ver o que está bem na sua frente. Nega-se a ver a verdade. Aí ele dá um breve histórico, que vem de 1647, na França, onde o doutor Vincent de Paul d'Argens fez o primeiro transplante de córnea em um aldeão alemão. Enfim, foi um sucesso da medicina, menos para o próprio paciente, que assim que passou a enxergar, ficou horrorizado com o mundo que via, disse ele. E disse que o mundo que ele imagina era muito melhor. Pediu, então, ao cirurgião que arrancasse os seus olhos. E aí vem toda essa história. Eu descobri parte do desespero reinante aí, sabia? Impeachment sem crime é golpe. Respeitem os votos de mais de 54 milhões que foram às urnas, é o que diz a nossa telespectadora Solange Rodrigues Carrazone. E aguardem as eleições de 2018. Não é só o MST que está nas ruas. Respeitem os telespectadores que têm opinião contrária de vocês. Sabemos que a maioria da bancada defende o impeachment, mas vocês têm na bancada tem uma na bancada que é contrária. Não é uma pessoa apenas, são duas que
que vem ao nosso programa durante a semana, que são a Ariane Leitão e a Sofia Cavedon. Se fosse o governo do Fernando Henrique Cardoso, nós falaríamos as mesmas coisas. Pois é. Se fosse do Itamar A diferença é essa. A diferença é essa. A diferença é essa. Nós estamos defendendo aqui a cidadania, o nosso bolso, os impostos que são pagos. Não estamos defendendo o partido político. Tá, deixa eu só concluir. Ninguém é candidato a nada. Por respeito à dona Solange Carrazone, tá? Mas vocês têm uma na bancada, tá, que é contrária. E muitos outros aqui do outro lado. Luta social tem que haver quando se está percebendo injustiça. Deixem a presidente governar. Aécio diz, desde que perdeu as eleições, ela vai sangrar. E em nenhum momento pensa no povo, é no país, pensando só no poder. Poder esse que não obteve nas urnas. Boa noite. Mas a dona Solange não está vendo o Brasil que a senhora está vivendo, então, né? O país está quebrado, o país está arrebentado. Olha aqui, eu vou dar um número para a senhora. Nesse momento, em frente ao Senado, tem dezenas de SAMU de Brasília estacionadas com os faróis ligados. É um protesto porque a dona Dilma Rousseff fez cortes para pagar a eleição dela, por causa das pedaladas e da manipulação da contabilidade brasileira. Ela cortou os recursos do SAMU no Brasil. Tem dezenas de carros do SAMU, nesse momento, fazendo protesto em frente ao Senado contra a senhora Dilma Rousseff. O orçamento da saúde brasileira caiu para 76 bilhões. A senhora sabe quanto está custando a Olimpíada do Rio de Janeiro? 36 bilhões. Ou seja, metade do orçamento da saúde, valores proporcionais, exatamente iguais, a metade do orçamento da saúde está indo para a Olimpíada do Rio de Janeiro. Você chama isso de gerir um país, governar um país? Não, e fora que aqui hoje já a Teori Zavascki julga um novo pedido da Advocacia Geral da União e nega esse pedido, quer dizer, o STF já disse que os trâmites estão sendo seguidos, trâmites esses que saíram, inclusive, do STF. Então, assim, o processo está sendo obedecido, então não existe golpe. O mérito vai ser tratado daqui 6 meses, daqui 180 dias, daqui 90 dias. Mas aí um pouco parte do desespero, um exemplo, por exemplo, a atriz Letícia Sabatella, que vai até o Papa para falar que no Brasil está havendo um golpe, entre outras coisas. E o Papa diz para ela, vamos rezar. Porque é isso que ele podia dizer. Vamos rezar e vamos torcer para as coisas melhorarem, para as coisas se acalmarem, porque é isso que tem que acontecer. Quer dizer, o PT entra com 50 pedidos de impeachment, a gente cansa de dizer aqui na bancada, e esses 50 pedidos que foram feitos não era golpe. Mas agora que a presidente, que é do partido dos trabalhadores, está sofrendo do mesmo processo que eles pediram, se torna golpe? Não! Vamos dar tempo ao tempo, vamos obedecer os procedimentos como devem ser obedecidos. Eu respeito quem acha que o impeachment não deveria passar, eu respeito quem acha que o impeachment deveria passar, mas assim, golpe não é. Golpe é aquela expressão boboca que tem, o Chicão disse aqui. Golpe, assim, diz, vai lá, sobe naquela cascata lá e pula. É essa história não, da é assim, pegou. E aí eu acho golpe, tudo está sendo feito democraticamente. Cristóvão Buarque, eu acho uma pessoa, eu já disse, né? Eu acho ele muito equilibrado, muito centrado. Ele disse assim, bom, tem de tudo. Tem votação para quem acha que realmente o negócio tem que seguir, tem votação para quem acha que não tem que seguir, tem votação de gente que já está pré-determinado para o voto daqui 6 meses, tem gente que não, como eu, que está querendo admissibilidade para escutar e até para depois poder explicar. Olha, o processo foi legal por isso, por aquilo. E também tem gente do PT que não quer mais que o PT fique lá, porque já quer virar oposição e já quer preparar para a próxima eleição. E aí ficam dizendo, é golpe, para lá na frente usar que esse momento agora foi um golpe. Então, quer dizer, tem de tudo. A propósito de que assim, que ficam dizendo, batendo na mesma tecla, a nossa telespectadora Ana Maria Weissheimer diz o seguinte, boa noite a todos. Gostaria de saber qual a lavagem cerebral desta falsa ideologia que consegue manipular mentes do PT. É isso que dá a dar chance... Bom, aí ela faz Quer que eu te dê? Não. Eu vou subtrair uma palavra que ela usa aqui, mas ela fala de sindicalistas alcançarem a presidência da República. Esperem a baderna, pois elegemos... outra palavra que eu não vou dizer, não poderia ser diferente. Sonho com a prisão do Lula, seu filho, não tardará. É a revolta das pessoas que não conseguem entender... Você quer a receita?
Não, Que é a receita da lavagem cerebral? 1 trilhão e 300 bilhões de reais de arrecadação do governo federal em impostos por ano e 132 mil cargos em comissão. Essa é a receita para essa gente que está na rua. E sim, tem mais 51 ONGs recebendo milhões por mês, dentre as quais vocês já sabem quem deve dar. Mas tem gente também que está na Essa rua é a receita que não... eu acho que o desespero. Você sabe com quantos cargos em comissão o Fernando Henrique entregou o governo para o Lula? 43 mil. Hoje é 131 mil. 43 mil já é um absurdo, né? 43 mil já é um absurdo. Nosso telespectador João Manuel Paz Guzmán, Passo Fundo, novamente dirijo meus membros dessa bancada para parabenizá-los. O programa voltou a ser gostoso de assistir, pena que hoje não temos um membro da turminha do Lula e companhia. Gostaria de saber a opinião de como seria um governo pós-PT. Quem receber este país extremamente endividado, 2 pontos. Gasto com juros da dívida em elevados valores, receitas inferiores às despesas. Será muito difícil governar. Um grande desafio que teremos que entender as dificuldades do novo presidente. Dona Magda, a Dilma liquidou o Brasil nos últimos 30 dias. Desde que passou lá na Câmara, e ela continua, a Dilma está liquidando o Brasil. Ela continua. Está assumindo compromisso, fazendo benesses que não tem Você sabe que o Arnaldo Jabor, o grande comentarista Arnaldo Jabor, disse o seguinte, né? Que a Dilma vai passar a história como a pior presidente, pior que o Fernando Collor de Mello. Porque o Fernando Collor de Mello ainda colocou a indústria automobilística, fez alguma coisa. E ela está passando a história do Brasil com toda essa mediocridade. Com toda essa milhões Não, e daí de vem o Luiz Fernando Veríssimo e diz que ela caiu porque ela faz um governo, como fez o PT, para os pobres. Por isso que ela caiu. Ela não faz o governo para os pobres. Não, ela faz o governo para os pobres, não. Ela faz o governo para a vagabundagem. Porque você ter 1 em cada 5 brasileiros pendurado no Bolsa Família, isso é patrocínio de vagabundagem. Isso não é governo para pobre, não. Governo para pobre, pobre precisa escola, saúde, educação. É isso que pobre precisa. Não é R$100 para tomar cachaça. O escritor peruano Mário Vargas Llosa afirmou que nenhum político deve ser endeusado ou santificado. Ele disse sobre o Lula. Ele é um fenômeno muito interessante. Ele foi endeusado, santificado, como se fosse um dirigente extraordinário, perfeito, desprovido de defeitos. Avaliou e complementou. Nenhum político, então, deve ser realmente endeusado e santificado. É um erro monumental. A criação do mito de Lula veio abaixo quando descoberto que tanto seu governo quanto o governo de Dilma, muitas coisas não andavam. A corrupção não havia desaparecido e sim crescido. Sobre a linha populista adotada pelos governos petistas como fator de contribuição para a crise política e econômica brasileira, o populismo é um câncer para ele, para a democracia. Populismo sacrifica o futuro em nome de um presente que é muito fugaz. Se tomam medidas irresponsáveis, se destrói a economia do futuro por medidas demagógicas de pura atualidade. E assim por diante. Foi bem interessante. Ele perdeu o governo por Alberto Fujimori, ele concorreu com Alberto Fujimori lá, e aconteceu tudo o que aconteceu no Peru. Mas eu estava me lembrando... Mas foi o que fizeram com o Brasil. Né? O presidente do Sindicato Solidariedade, de Gdansk, antiga Danzig, na época da Alemanha, quando aquela região ali era da Alemanha, se falava a língua alemã, o Lech Walesa era presidente desse grupo, desse Sindicato Solidariedade, e consegue se eleger presidente da Polônia. A Polônia, etc. Com propostas populistas, com propostas sensacionais. O que aconteceu com o Lech Walesa? Ele é hoje defenestrado pelos poloneses, né? Ninguém mais quer saber do seu Walesa, que foi endeusado. Ele foi capa da Time, das principais revistas do mundo, como o homem que modificar a Polônia. O Partido Comunista, né? É verdade. O que é uma ambiguidade, né? Imagina o presidente de um grande sindicato enfrentando um partido comunista. Mas ele venceu as eleições, só que não... Porque uma coisa, Magda, é você ser um político com penetração, bom de voto. A outra coisa é você ser gestor. Essa é a diferença. Por isso que, gostem ou não, pode me chamar do que quiser, mas os americanos votam com o bolso. Vota com o bolso. Tem emprego, o dólar está valorizado, a economia está boa. A Hillary já ganhou. O americano vota com o bolso. Nós deveríamos fazer a mesma coisa. Olha, as exigências que a presidente Dilma faz para esse seu período, se acontecer de afastamento, movimentam os nossos telespectadores. Entre eles, o nosso telespectador Carlos Ernesto Bono.
A distinta presidente, em final de mandato, está fazendo algumas exigências. 10 carros para ela e seus seguranças, 5 motos combatedores, 1 helicóptero para deslocamentos rápidos, 2 aviões, ou seja, um para viagens dentro do Brasil, um para viagens internacionais, salário integral, continuar residindo no Palácio da Alvorada, com todas as mordomias, melhoras ao mito Chicão, ele está falando. É verdade, Magda. Isso não é bem assim. Não, é do Carlos Bom, que está assinado por ele. Sim, o Carlos Bom reproduziu alguma coisa que ele viu na internet, mas não é verdade. Tem falado já há bastante tempo. Mas não é verdade, não. A presidente Dilma, inclusive ela não aceitou fazer descida da rampa, o Lula que aconselhou. Movimentos populares, essas bobagens demagógicas, ela não aceitou nada disso. Ela disse que se tiver que sair, sai e pronto. Não, mas foi falado, né? Ela não aceitou, mas foi falado. Não, tentaram. Aquela turminha que quer tirar. Aí não é spam. Porque tem uma turma que quer esfolar o máximo possível. Sabe quem é que não está preocupado com dinheiro? Eu. Opa, que não. Quer dizer o quê? Eu. O Wesley Safadão. Wesley está bom, mas aquele eu te contar. Sabe o que ele fez agora? Comprou um jatinho de 14 milhões de reais. Um jatinho bem modesto para poder viajar pelo Brasil e ações. Então, para esse tipo de gente, o Brasil está maravilhoso, né? Um jatinho de 14 milhões. Mas eu quero dizer que esse é o Brasil, né? Mas aqui o Vitorino disse do Em contrapartida, tem muito grande empresário que está se ajoelhando para conseguir vender o seu jatinho. Porque não tem condições de manter o avião, precisa daquele dinheiro com urgência. Mário, olha bem, eu entendo o teu comentário e ele é bem interessante, ele é curioso, mas esse moço, goste ou não, acho a música dele uma porcaria, mas ele é um fenômeno. A maioria gosta. Sabe... Ele está trabalhando, está ganhando dinheiro dele honestamente. Você vê como é que é o senhor Vitorino, seus impostos. O ungido do senhor Vitorino. Um dia que eu falei do Wesley Safadão, esse cara aí, ele riu, me ridicularizou aqui. Ele riu. Mas ele é ridículo mesmo? Agora você diz que o cara merece esse sucesso? Não merece sucesso, não. É isso que ele está dizendo. Ele merece. Não foi na... Olha... Ele não tem um centavo de dinheiro público no bolso. Tudo que ele está fazendo é o seguinte, ele vende o show dele, as pessoas vão lá, pagam o ingresso e ele recebe pronto. Pô, o cara está ganhando honestamente. Chicão Tofani. É um projeto de milionário que não deu certo, mas todo o dinheiro que ele ganha é do trabalho dele. O Chicão não recebe nenhum centavo. Não, tu recebe algum centavo de dinheiro público? Não. Mas está na fila. Ele queria... Está na pista. Se sobrar uma coisa... O cara tem os relógios... O relógio hoje está... O relógio de ouro verdadeiro. A mais bela e completa coleção de relógios do Rio Grande do Sul. Senhor. Ele não tem. É o Faustão, comprou hoje um relógio de R$1 milhão. Do Rio Grande do Sul, eu falei. O senhor não prestou atenção na frase. Do Rio Grande do Sul, não é do Brasil? Não, do Rio Grande do Sul. Mas o Chicão... Para um pouquinho. O cara trabalha, ganha o dinheiro dele, paga os impostos, cumpre os compromissos. Pô, ele faz o que quiser com o dinheiro dele. Se o Grêmio tivesse um jogador assim com essa tua capacidade, a gente não perdia, porque tu fala de todos os assuntos, né? Tu tá falando de chiclete balão, o outro acena com arame farpado, tu já pega, já levanta a bola. Não se pega arame farpado. Não? A bola. Se pega assim. Viu como ele sabe? A bola se pega, a bola se pega. Boa noite a todos. Para encurtar o assunto, vou direto ao ponto. É para mim. É para ti. Para as pessoas que dizem que a Dilma foi eleita com X votos, nunca pararam para pensar que esses votos foram manipulados nas urnas eletrônicas, é o que pergunta Marcelo Ávila. Essa é uma acusação que existe, mas nunca conseguiu se provar. O Vitorino disse que os americanos voltam com o bolso, mas vários brasileiros também voltam com o bolso, com o Bolsa Família. Essa foi boa. Muito bem. Então fica os espertinhos. Gente, 3 mil voos cancelados pelas companhias aéreas brasileiras. A Gol tá. Alguns hospitais, inclusive de Porto Alegre, ameaçando fechar as portas do SUS porque não tem repasse de verbas. Tudo isso está para acontecer. Enquanto isso, ontem tinha 75 mulheres petistas com camisinha vermelha dentro de um voo da TAM, voando para Brasília. Fala das camisas vermelhas. Quem pagou isso, hein? Foram lá para o encontro das mulheres e tal. Tiveram que ficar dentro do avião, sim, porque insultaram os outros, a Polícia Federal... Insultaram as pessoas dentro do avião? Exatamente, acabou detendo... A polícia foi chamada, as mulheres foram detidas. Olha o nível das moças que foram participar do encontro das mulheres. É um bom nível. E a Dilma estava lá. É essa turma que está no poder, que está com a chave do cofre, que está fazendo o que faz com 1 trilhão
e 300 bilhões que arrecadam por ano. Deixa eu aqui ler o WhatsApp. Está entendendo o desespero dessa gente? Extra, Collor pede revisão de seu processo de impeachment por alegar supostas irregularidades. Dom Pedro II aproveita para pedir revisão da proclamação da República pelo golpista Marechal Deodoro da Fonseca. Tiradentes viu brecha para pedir seu desenforcamento e Pedro Álvares Cabral se disse arrependido de ter descoberto essa e pede para te retirar seu nome dos livros de história. Muito bem. Essa tia Lida é muito Boa noite. Dedico o dia de hoje a todos que disseram que as passeatas não iam dar em nada, que eu caminhei e gastei calorias à toa, que este país não ia mudar. Participei de todos os protestos. Muitas vezes cheguei em casa cansado e ainda tinha que ouvir a presidenta dizer na TV que as passeatas eram uma vitória da democracia, que ela lutou para construir. Quanta mentira esta senhora e seu partido nos proporcionou. Espero que o Brasil tenha se livrado das esquerdas para sempre. Assinado Carlos Pereira. Eu estava também, todas elas. O Chicão que dizia, esses caras vão lá domingo de verde e amarelo, passear na praça, não vai dar em nada. Ele tá fraco. Ele vai sobreviver, Ele toma aguinha, Mas, meu filho. querido, eu continuo sendo anti-passeata. Continuo. Porque nenhuma passeata tem um líder. Eu não acho legal quando é uma coisa assim. Mas deu certo. Não foi uma passeata que mudou. Foi. Claro que foi. Se foi um conjunto econômico. Falem juntos. Conjunto econômico, pressão no Congresso, em cima de deputados, não é uma passeata. Mas essa pressão foi de 6 milhões de pessoas nas ruas. As passeatas de verde e amarelo deram resultado, sim. Se nós do PT também andar resultado. Mas as nossas foram muito 6 milhões de maiores. pessoas na rua. Mas isso aí Botava 1000 com amor, sanduíche de mortadela na mão. Exatamente. não foi isso. Foi o Congresso e o momento econômico que nós estamos vivendo. Mas, Chicão, tudo junto reunido, Chicão. Porque tenho certeza que o deputado, a deputada e o senador estavam de olho, sim, nas pessoas que estavam nas ruas. Porque se tem uma coisa que políticos têm medo, são das pessoas nas ruas. Mas a Isso já não passeata é que de mais dá hoje. medo é a passeata do PT. Não, que pelo ela é uma passeata contrário, que pelo depreda. contrário. Isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Dá medo pela esculhambação. A passeata da Exatamente. direita é uma passeata soft. Não, Sim, por isso que funcionou. Por isso, porque, exatamente. pensa bem, a passeata dos vermelhos, tu já sabe, é mortadela, 30 prata, aquela coisa, 3 horas da tarde, segunda-feira, sexta-feira, aquele negócio. Mas, e os verde e amarelo? Quem é que paga verde e amarelo? Qual é a ideologia deles? Tu viu que o Aécio e o Serra tentaram, o Alckmin tentaram entrar na passeata lá em São Paulo? Foram vaiados. O pessoal foi vaiado, botar isso pra fora. Não queremos político aqui. Aqui não é lugar de político. verdade. Nós somos Era grito de contribuinte, guerra, trabalhador. Trabalhador, nós, carteira profissional, contra-cheque, com descontinho, pagando imposto de renda, é essa gente que foi pra rua. Não é a turma que tem CC, não é a turma que está ligada em sindicato, não tem financiamento nenhum. Todo mundo foi para a rua querendo mudar o Brasil de verdade. Quem foi para a rua foram os verdadeiros trabalhadores. Eu vim aqui de graça, diziam as pessoas. Eu vim aqui de graça, não me pagaram nada. E foi exatamente isso. E foram passeatas pacíficas que, no final, foram acontecendo algumas, não foi uma passeata, daí acontecia um fato importante, vinha uma nova passeata e, durante o ano passado, realmente perdeu um pouco o número, mas quando as pessoas começaram a ver os absurdos que estavam acontecendo no nosso país, elas decidiram tomar um partido. E, graças a Deus, surgiu essa consciência política, que não existia há muito tempo. Aquela de 6 milhões de pessoas na rua, Agora, sinceramente, eu fico profundamente constrangido com alguns dos nomes escolhidos para esse ministério que deverá assumir. Tem umas coisas Isso aí O senhor Gilberto Kassab, quando ele foi vice lá em São Paulo, na prefeitura lá de São Paulo, eu me lembro que os jornais de São Paulo falavam, mas como é que pode se Kassab, tem processo Y, ele era deputado, etc. Vai ser ministro, inclusive, das comunicações. Mas não tem alternativa. O Romero Ele Jucá. colaborou com o impeachment. do O partido Romero Jucá, esse lá em Roraima, então ele tem uma série de problemas de processo lá em O Gedel Vieira Lima, O Gedel, sabe, é outro também. Então uma tem turminha. algumas figuras aí que realmente eu fico Concordo arrepiado. que nós estamos trocando Arrepiado. as mosquinhas, mas a verdade é a seguinte, Marne, nós temos que entender uma coisa. Falar a verdade. Tinha que mudar.
Porque, repito, quem tá, não é a mudança de nomes, é a mudança de proposta, é a mudança de governo. Não dava mais, não dava o emprego, 11 milhões de desempregados, crescendo o desemprego, e a dona Dilma assinando terra para o MST, assinando com movimentos sociais. Isso é outra bobagem que se criou no Brasil, como se fossem movimentos espontâneos de pessoas querendo alguma coisa. Movimento social foram 6 milhões de brasileiros que foram para a rua pedir mudança. Isso é um movimento social. Essa gente paga, ONG que recebe graninha, e líder sindical que tem o seu... Sem falar em luta. Isso não é movimento social, não. Sem falar em luta. Por falar, olha aqui, ó, dia triste para os políticos. Walter Brum Monteiro escreve dizendo o seguinte: hoje é um dia muito triste para a política, políticos e para nós eleitores, diante da situação em que se encontra toda a classe política. Todos nós eleitores teremos dificuldades hoje em confiar nos políticos. Não sou do PT e de nenhum partido político. Penso que uma parte de cada político hoje sairá junto com a presidente Dilma. A primeira parte será feita. Agora, a segunda parte será por nós confiada junto às urnas nas próximas eleições. Portanto, temos que definitivamente mudar nossos critérios de escolhas. Tipo, 2 pontos. Voto nele porque me fornece remédio, cesta básica, fornece condução para consulta médica, exames, etc. Este toma lá da cá do pequeno eleitor. Veja o que deu no grande político. O rombo foi de trilhões. É um dia muito triste para o eleitor de forma geral. Um forte abraço, Walter Brum Monteiro. Magda, eu vou fazer Fala, querido. uma mensagem de otimismo, ao contrário do Vitorino. Para mim, um dos melhores economistas do Brasil chama-se Luiz Paulo Rosenberg. Ele é um economista, ele é um articulista de vários veículos de comunicação. E hoje eu vi um artigo dele que me deixou, que é mais ou menos o que eu penso, que eu acho que o povo brasileiro tem que pensar, o senhor e a senhora que está em casa. O momento vai ser para o Brasil a partir de amanhã. O Temer vai fazer, num aspecto, um ministério excelente. A parte econômica, que é a nossa parte vital da economia brasileira, dos problemas que nós estamos sofrendo. O que vai acontecer com o Henrique Meirelles? É um homem de muito prestígio, que vai abrir o Brasil para os investidores. Nunca o mundo teve tanto dinheiro. Nunca o mundo, ao contrário dos petistas que falam que tem crise, é porque eles não sabem o mundo que eles vivem. A China e o Japão estão fazendo deflação porque é muito dinheiro, estão investindo até na África, estão loucos para entrar no Brasil. E esse novo governo vai abrir esse investimento que vai ter uma credibilidade para o investidor. Os juros não vão aumentar, a inflação vai cair e o Brasil em 2017 vai retomar com alta no PIB e vai passar por esse estilo sinistro que foi o PT. Agora, você que está me ouvindo em casa, só faz uma coisa. Na hora de votar para vereador, para prefeito, para deputado estadual, federal, elimina essa gente. Elimina. De qualquer forma, PSOL, PT, PCdoB, tudo que é de esquerda, tira fora. Agora, o senhor checar o Tofani, mas não existe ninguém digno, bom, dentro desses partidos aí que o senhor está falando? Não. Porque eles são comidos por isso que o Vitorino falou. O poder e o dinheiro. Sabe quantos anos ficou o regime militar? De 64 a 86 que saiu 86. Figueiredo. Ficou 21 anos. Sabe quanto ia ficar Dilma agora? 16 anos. Isso é o que está o Maduro e o Chaves na Venezuela. Eles não têm um projeto político e democrático. Eles têm um projeto predador, como disse o Vitorino, e de poder. Por que a mulher não quer sair? Porque ela quer o poder é o roubo e o poder. Essa gente tem que sair fora. Tem que sair. Agora, sobre as passeatas nas ruas, tem alguns telespectadores dizendo: eu não sou bêbado, eu não recebo Bolsa Família, eu não isso, eu não aquilo, eu estive na passeata. Tudo bem, mas assim, a gente sabe que existem sim as pessoas dos sindicatos, existem as pessoas que sim foram pagas e não foi a primeira vez que isso aconteceu, mas que existem sim as pessoas que realmente acham que não deveria ter impeachment, de repente não tem nenhuma também, né, ligação com o governo, vamos dizer assim. Mas essas pessoas, hoje a gente sabe, são minoria. Essa é uma realidade, são minoria. Você viu ontem, Rogério Mesquita, eu já li o teu e-mail, foi uma das primeiras coisas que eu li quando começou o programa. Não sei, ele está mandando e-mail, eu li, foi uma das primeiras coisas que eu li. É verdade. Tá?
A bancada diz o seguinte, a bancada não. Ouvindo o comentário de você sobre a crise na área da saúde, venho complementar que aqui em Cachoeirinha, diz a senhora Carmen Nicolai, aqui em Cachoeirinha, os exames marcados pelo SUS, como exames laboratoriais, passaram a ser atendidos pelo hospital da região e com marcações para daqui 3 meses, sendo que o motivo é que os laboratórios não estão sendo remunerados desde setembro. Um abraço a todos. É uma crise muito grande na saúde. Sim, agora lá em Cachoeirinha é interessante, né? Não tem rede municipal de saúde lá, deve ter algum posto, alguma coisa lá para atender, porque uma coisa é certa, os radares de Cachoeirinha para multar são novinhos, modernos e caríssimos, viu? Então, assim, Cachoeirinha tem radares modernos, aquela coisa bacaninha, né? Agora, deveria ter também sistema de saúde municipal para atender. Talvez o dinheiro esteja indo muito mais. Senhor Vitorino, eu tenho uma inveja muito grande dos americanos. Eu cheguei à conclusão que eu tenho inveja dos Estados Unidos. Pô, em 2 anos eles saíram do buraco. Eu tenho inveja dos americanos. Porque os americanos tiveram sempre grandes presidentes. Teddy Roosevelt, James Madison, Thomas Jefferson, George Washington, Franklin Delano Roosevelt. Até o Ronald Reagan recebeu um tiro na barriga. E eu me lembro da imagem da filha dizendo, esse presidente vocês não vão matar. E hoje, lendo um livro, um dos livros que eu tenho a respeito do presidente Abraham Lincoln, ele disse uma frase que eu tenho repetido aqui diversas vezes. Não essa frase, o que ele disse, esse aforismo. O trabalho precede o capital, não depende dele. O capital não é senão o fruto do trabalho. E não chegaria nunca a existir se não existisse o trabalho. O trabalho é, pois, superior ao capital. Então, essa é a única palavra que pode salvar esse país, além da honestidade, é o trabalho. As pessoas não querem trabalhar, as pessoas querem ganhar sem trabalhar. A pessoa vai pedir emprego, qual é o meu salário? Você nem começou a trabalhar, as pessoas já querem saber qual é o salário. Quando os jovens vão escolher uma profissão, eles não vão escolher a profissão que é do desejo deles, o prazer deles e tal. Não, qual é que eu vou ganhar mais? Eu quero fazer o curso que eu vou ganhar mais. E não é assim. O trabalho é mais importante que o capital. O que eu estou falando foi dito por um cidadão chamado Abraham Lincoln, o maior presidente da história dos Estados Unidos da América. Este homem forjou, plasmou e construiu a grande nação americana. Confesso a vocês que esse sentimento que eu sinto é feio, mas eu tenho inveja dos americanos. Falando em coisas boas, preste atenção, você quer realizar a viagem dos seus sonhos? E com a melhor agência de viagens? Pois a Tia Yara tem as melhores opções. Realize esse sonho com quem entende de turismo no Rio Grande do Sul. Com mais de quantos anos? Mais de 50 anos de tradição, Tia Yara Turismo tem como carro-chefe as excursões à Disney. Essa viagem levará você a 4 cidades nos Estados Unidos: Orlando, Tampa, Fort Lauderdale e Miami. Você vai ficar frente a frente com o Castelo da Cinderela, com os personagens clássicos da nossa infância, príncipes e princesas e muito mais. Além de participar de emocionantes shows de SeaWorld, adrenalina com muitas montanhas russas, simuladores e atrações de 3 e 4D em todos os parques, inclusive na Universal Orlando Resorts, onde encontraremos o castelo do Harry Potter, o trem da Hogsmeade, e além de outras atrações radicais como Transformers, Jurassic Park e muito mais. Na Tia Yara Turismo, você encontra também informações sobre pacotes nacionais, internacionais, intercâmbios e cruzeiros com a garantia do melhor atendimento. Entre em contato pelo telefone 5133326935 ou pelo site www.tiayara.com.br. É isso aí. A Tia Yara Turismo proporciona para você e sua família uma viagem inesquecível. Viu só? Hora de coisas boas. É verdade, com o dólar baixando ainda vai facilitar ainda mais lembrou a viagem. A dona Magda, ela adora Porto Alegre e tal, nós gostamos todos aqui de Porto Alegre, mas se a dona Magda fizesse esse testemunhal na Rede Globo de televisão, eu estava milionária. Tava. Azar, muito bom testemunhal. O outro testemunhal do colchão, aquele... Tu não sabe que tem gente se deitando no meu colchão. Naquele que está na loja, obviamente. Não, mas a senhora que ensinou, eu não disse nada.
Olha, não fiquem enciumados, não fiquem enciumados, é porque está na loja. É só ir lá e deitar no colchão também. É só lá, eu quero me deitar no colchão para como é que é o biquinho que o nosso Nenê faz? Um biquinho. O senhor faz um biquinho. Presta atenção. Imita o biquinho. Vem cá, o que é que você encontrou às 7 horas da manhã no centro da cidade ontem? Não, a audiência desse programa é fantástica. Hoje eu passei, eu havia falado ontem do cidadão que estava dormindo na rua e tal. Hoje eu vi, ele é a mulher, né? Tinha 5 pessoas lá entregando comida, entregando coisa. Ele, a mulher e os cachorrinhos. 2 cachorrinhos. Exatamente. Um cachorrinho bem... A propósito de centro da cidade, hoje eu tô com tudo em cima. Não, eu tô. A nossa telespectadora escreveu boa noite, falando sobre o centro da nossa cidade. E o que dizer da quantidade de pessoas fumando maconha em plena tarde na Praça da Alfândega? Fizemos um passeio com alunos de 7º e 8º anos pelo centro histórico e o que dizer para eles? Abraços, Sheila de São Leopoldo. Nossos gloriosos deputados votaram e descriminalizaram o consumo de drogas no país, né? Pois é. A polícia não pode fazer nada. Viu? Eu tenho a resposta para quase tudo, inclusive para o Rogério Câmara. Boa noite, amigos desta bancada. Estou me sentindo o burro do Shrek, porque a minha esposa já teve 3 e-mails lidos e os meus não. E quero avisar que o meu QI é 180. Buá, buá, buá. Rogério Câmara. Um a menos que o Chicão. Um a menos acho que o muito Chicão. difícil. Quem desses Só o Leonardo da Vinci. Agora o Rogério vai chorar mais. O Einstein, eu só conheço 3 pessoas. O Einstein, o Leonardo da Vinci e o meu querido amigo. Eu vou dizer assim, isso é uma coisa de muito DNA. Os meus 2 sobrinhos foram entre os 5 melhores na medicina da URGS. Um deles, com 30 anos, o Roberto, casou agora, ele é o gênio, pergunta para o Luquezzi, sempre vem aqui, ele é o gênio da célula tronco, sabe? A minha irmã é uma psicóloga que tem trabalhos em universidade. O meu cunhado é o melhor cirurgião cardíaco do Rio Grande do Sul. Isso é uma coisa muito DNA. O cara nasce com esse sangue ou não nasce. Esse cara não nasceu. Quem não nasceu? Esse cara diz que tem 180, é mentira dele. Não é. O meu é auditado. Não, Rogério Câmara, não, presta atenção. Chicão. Que auditou ele. Chicão, eu não tenho procuração para defender o Rogério Câmara, nem sei quem ele é, mas certamente ele citou o 180 fazendo uma paródia que o Vitorino já veio... Querendo dizer que ele tinha O Vitorino é o teu algoz. Olha aqui, Chicão, quando eu preciso explicar é porque o teu 180 tá meio sequelado. Porque ele quis dizer que ele é tão quis fazer uma brincadeira, que ele é tão inteligente quanto tu. Foi isso Presta atenção, deixa o 179 É que assim, ele passou 2 dias em casa entendi. Não, eu acho que vendo a Sofia Cavedon aqui, você tá no meu lugar, eu posso E tu ficou com medo, veio correndo. Não, eu fiquei assim horrorizado. Não, é porque ele quis fazer uma brincadeira. Tanto é que ele fez boá. Estou tentando abrir uma empresa comercial em São Leopoldo. Tanta exigência que estou pensando em desistir. E pior que é uma realidade. É simplificado tudo? Hoje em dia, que é nada. Marley, eles dizem uma coisa nos microfones, em frente às câmeras, e fazem outra. Quer ver uma coisa que está assustando todo mundo? Bom, em 2014, aquele imposto de 6% que a Dilma inventou agora para cobrar das operadoras de turismo quando mandam pagar serviços lá fora. Por exemplo, se o Chicão vai para o México e faz uma reserva de hotel e sai daqui com o hotel pago junto a uma operadora, ele tem que pagar mais 6% de imposto. Eles conseguiram uma liminar na justiça suspendendo por falta de base legal. Esse imposto só pode ser criado, só pode ser aplicado no exercício de um ano para outro. Mas está assim, eles criam impostos, criam tributos num cantinho aqui, num cantinho ali, vão criando impostos. Quando você vê, o teu dinheiro desaparece, tu não sabe onde foi parar. Por exemplo, esse tarifaço que o Sartori deu aqui, além de não resolver o problema do Rio Grande do Sul, transformou o Rio Grande do Sul no estado mais caro do Brasil. Muito. É o estado mais caro. Porto Alegre é a campeã brasileira de custo de vida. Quando Porto Alegre fica mais caro que São Paulo e o Rio de Janeiro, amigo, alguma coisa está errada. E essa a gente deve para o seu Agora, se analisar, Vitorino, tu que é um mestre da economia, concordo. O país favorece o criminoso. As leis do país favorecem o criminoso. Por quê? O grande traficante, não paga nada
paga Ele não imposto. paga nada, imposto, nada, ele não compra carro, rouba o que ele quiser, ele não paga IPVA, E o cara IPTU. que investe é cercado pela sacanagem. Eu vou te dar um exemplo. Sabe aquele shopping que estão fazendo ali em Alvorada? O dono daquele shopping está desesperado. Porque agora, olha só, encaminharam uma denúncia crime contra ele, porque ele cortou 2 ou 3 maricados à beira daquele banhado para fazer um shopping que vai dar milhares de empregos diretos. Vai beneficiar milhares de famílias. Ele cortou 2 ou 3 maricá ali, negócio, uma ribanceira, um troço. A prefeitura de Alvorada encaminhou uma denúncia crime contra o cidadão. Pode ser Ele vai preso. responder um processo penal, porque cortou 2 ou 3 maricados. Está trazendo Olha a investimento vaga. para a cidade. Não, o cara está fazendo um shopping que vai render milhares de empregos, vai beneficiar milhares de pessoas. E o cara, a prefeitura... Bom, dou uma dica para te tentar adivinhar qual é o partido que tem a prefeitura de Alvorada. Uma só. Por isso que falei, mano. Não, fiz uma Deixem a pergunta. Carla ler, por favor. Aqui os telespectadores ficam bravos, que eu não tem leio gente o brava. WhatsApp, mas sabe quantos WhatsApps no programa de ontem? Hã? Passou de 3 mil. Mostrei pra Magda. A gente zerou A no gente- início, depois passou de 3 mil. Então, assim, ó, é absolutamente impossível. A gente comemorava Às vezes é 1.200. por sorte. A gente comemorava 1.200, Mas, 1.300. o Eduardo Peixoto de Cachoeirinha diz: boa noite, Carla. Sei que tu não comenta nada do que eu escrevo, porém peço que o programa levante quantos ministérios temos, quantos senadores, deputados, vereadores, e faça uma conta de quantos são do PT e quantos são de outros partidos. E então veremos em comum acordo que o poder não está todo em nome do PT. Detalhe, não sou partidário de nenhuma forma, porém sou justo e insisto em dizer que a corrupção está impregnada na população e não em partidos. E me desculpe, ao não ler essa minha mensagem, erraste, ó, dessa vez foste contemplado. Alguém está ligando, não consigo ler. Essa minha mensagem, você também está sendo corruptível, pelo simples fato de não utilizar a democracia num ponto de vista que discorda do que convém à bancada. O que não é verdade. Mas Hoje que eu acho que a convém o quê? Magda... Eu acho que a Magda hoje leu mais e-mails que, entre aspas, E eu não imprimi, convém, como eu vocês imprimi dizem. tudo para exatamente não fazer essas coisas que às vezes a gente passa, não é por sem querer. Então, assim, por ó. exemplo, o Mesquita, o Rogério, foi o primeiro e-mail que eu li porque eu imprimi. E ele está reclamando que eu não li. Agora- Abraço, Eduardo. Só por Abraço. que será? Por que será que quando qualquer um é contra os ditames do Partido dos Trabalhadores, as pessoas são agredidas? Mas por que a agressão? se sente magoadinho, Não, todo se mundo sente tem direito ao magoadinho. contraditório, meu Se Deus. sente magoadinho. Mas Nós somos reacionários. Não, pare um pouquinho. Nós somos reacionários, sei que Nós é. temos que também respeitar a opinião do telespectador. Sim, mas Mas por que agredir? Mas é que às vezes eles se sentem agredidos também. Aí a gente explica. Mas a gente tem que explicar todo dia. Não, eu não vou estar Eu acho explicando também. Mas as pessoas também que escrevem, que estão de saco cheio, que isso, que também são, a maioria também estão dizendo, também não. Se a gente não for sou botar o número de vítima, pessoas que nos não apoia e dá. que nos critica, a diferença é brutal. É 100 para 1. Mas sempre tem alguém que me ofendeu, porque não, porque... Ontem teve um professor aí que reclamou que eu falei das passeatas, ele disse que é professor, não recebe nada do governo, coitado. Tá bom, professor. Assim como o senhor, deve ter muitas outras pessoas que não recebem dinheiro do governo. Mas a gente fala de forma generalizante. A gente fala aqui sobre o todo. E não vem me dizer que sobre o todo é todo mundo se manifestando. Não, não é não. A grande maioria é pessoas, sim, que têm alguma Isso vinculação. que tu falou, São pessoas, Mário, a isso que maioria tu são falasse pessoas. no programa na Rádio Grenal hoje, eu fiz uma... Sabrina, eu já sei que é pro crime ser impeachment que é golpe, Sabrina. Eu não vou voltar nesse Pois assunto. é, aí, tá? a tecla... Viu, Mário, eu fiz essa pergunta tua, mais ou menos para o Haroldo. O Haroldo me respondeu sério. O PT, essa presidente do PT, ela era terrorista, guerrilheira e largava bomba. E roubava assaltante. banco, assaltante de banco. E os militares queriam pegar ela para mandar para Ilha Grande. Entende? Então o PT tem um horror de Bolsonaro, porque eles têm medo da Ilha Grande, aqueles brasileiros que botaram a vida para defender o Brasil. Então tudo para eles é golpe. Tudo para eles é golpe. Acontece um problema, é golpe. Por que ofenderam todos os militares, os governos militares, no impeachment agora da Dilma, quando foi votado no Congresso? Só o do Bolsonaro foi para a mídia. Por quê? Porque eles têm medo do Bolsonaro. Tu põe o Bolsonaro como ministro da Justiça ou da Defesa, essas petralhas saem tudo do país agora. Olha aqui, ó, a Jaque Dini
deu boas risadas e mandou te dizer o seguinte: Chicão, é mentira mesmo, ele não tem QI 180, é 181, kkkk. Claro que eles estão brincando. Empatou com o teu. Empatou com o teu, agora ficou pior a emenda que você... E eu estou tentando achar um negócio aqui que foi mandado por um telespectador nosso maravilhoso sobre o fraldão, que ele riu que se matou. O Carlos Montes, que quem estava precisando de fraldão era o Gustavo Vitorino. Eu até nem li. Eu até nem li. Que era, o Carlos Montes é aquele que me xinga? É aquele que te xinga sempre. Ah, então tá bem. Que te xinga Valeu, sempre. cara. Pode continuar me xingando. E aí o outro lembrou de uma história, enfim, lê um pouco mais de WhatsApp, Carla, para o pessoal não ficar chateado. Vamos. Boa noite, Carla. O blazer da Magda é baseado... como é que é? No álbum, de algum álbum dos Beatles. É mesmo? Não sei. Não sei, mas seria bom, né, Magda? Seria, nem sei. Na verdade, é um... Como se diz, é um terno, é uma calça. O 180 está na bancada, a audiência é garantida e a bagunça é divertida. Achei o amor. Isso que ele tá convalescente. Não, ele tá fraco. Eu tô observando que tu quis me desconstruir. Ele tentou. Dessa ausência. E o Pato Mori mandou dizer pra ti que ele é muito amigo do Gabriel Batistuta, tirando esse jogador de futebol. Ele me contou um fato. Ele emprestou a casa pro Gabriel Batistuta, e o Gabriel Batistuta levou 4 mulheres e nenhuma queria ficar com o Pato. Todas ficaram na fila para ficar com o Batistuta. Olha que maravilha. O Pato tá na pior mesmo. Tá na pior. Não, coitado, Ele Pato. Olha aqui, ó. O QI do Chicão deve bater em 80,5 por aí. Presta atenção. Presta atenção. Para vocês terem uma ideia, o Bill Gates deve bater em 90 no máximo. Não. Que isso? Bill Gates? Foi o que o Rafael Correia avisou. Ou seja, o Chicão é o novo Steve Hawking. Mais ou menos. Essa contagem que ele... Tu não tá gostando, né, Chicão? Não gostei. O Hawkins, ele usa fraldão, né? Ai, meu Deus, vai voltar no assunto do fraldão? Não, para. Mas eu acho que os fraldão... José, não adianta tu querer me puxar meu saco, porque eu vou ter que cortar o Gustavo Vitorino quando precisa, senão ele vai falar sozinho. E outra coisa, ele não é o nosso Cunha, não me diga isso do Gustavo Vitorino. Mesmo que tu diga que ele é o Cunha do bem, não existe Cunha do bem, o Cunha é do mal. O Cunha pode ser o bandido preferido do Jefferson, porque o Jefferson não é trigo limpo também, né, querido? O Roberto Jefferson é da pá virada também, né? Hoje eu fiquei muito feliz por ser colorado, viu? Campeão, ex-campeão. O que é isso? Vai voltar com esse soro caseiro? O telespectador mandou a dica, falou aqui, Sgt. Peppers. Do coisa de Sgt. Peppers, Do álbum que Sgt. legal, então, não sabia. Fernando, lá de... Tô falando do Internacional, mas o pessoal... que passou, né? Mas não passou. Mas o Chicão não estava aqui segunda-feira para comentar. Mas eles estavam dizendo que tu ficou doente porque o Grêmio tinha perdido. Não, querida, eu só quero dizer uma coisa sobre o Internacional. O Internacional, ele mostrou que ele é pequeno. Ele é pequeno. Ganhou. Ele é pequeno. O Internacional fez uma festa, é que nem aquele cara que faz uma mega festa na casa, porque ele comprou, ele comprou um gol bolinha. Foi passar o fim de semana, mas no o cara que Pinhal, anda a pé com gol bolinha vai ficar feliz. Do coleginho ali. Não, ele deveria ter feito uma festa, se ele fosse campeão brasileiro, Copa do Brasil, não. Isso é coisa de time pequeno, ganhar do Juventude da 3ª divisão e fazer aquela baita festa. Que isso? Olha que maravilha. O senhor tá com despeito. O senhor tá despeitado. O senhor tá despeitado. Não é despeitado. Boa noite, dona Magda. Boa noite. É o Vitorino que é despeitado. Ixi, hoje eles estão assim, ó. Como assim? Não tem dias que eles brigam. Tá dando choque. Eles estão... Viu? Não, presta atenção, não tem despeito nada nem de ninguém. O único cara que eu tenho então vou ler um inveja, WhatsApp pra gente. O cara que eu tenho inveja pela inteligência é Steve Hawking. Bom, e WhatsApp pra nós, fiquem quietos que agora é pra nós cabelo, o WhatsApp. Oi, Magda, Beatriz e bancada. Nós somos fãs de vocês. Eu, Emily, meu avô Alci e minha avó Maria Luzia assistimos o programa de vocês todos os dias, do início ao fim. Magda, amei suas unhas. E o cabelo da Carla é lindo. Tenho 9 anos e já amo o programa de vocês. Não perco nunca, não perco nunca. Querida. Minha avó quer saber o que você usa para ter essa pele tão bonita, Magda. Que Carla, eu uso? você é linda? Por favor, leia o meu e-mail.
Filtro 40 na câmera. Mas que bom, mas... Não, acabou. Pode mudar de assunto. Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. A inveja é uma droga. Não bota a família no meio. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Mãe não pode. Não vai ser convidado para tirar as tiazinhas do frango. Ele gostaria de ser eu, mas... Não. A única coisa diferente que eu uso, além de cremes e coisas todas que tudo que a mulher usa, eu uso cápsulas de X-Nutriment, que é um produto X-Nutriment. Depois eu posso dizer para vocês por e-mail aonde que eu mando fazer, tá? Isso é uma coisa muito boa que todas nós deveríamos tomar. Boa noite, dona Magda. Boa noite a todos e um abraço fashion no Chicão. Diga ao Chicão que eu tenho ainda o cartão da noite, entre parênteses 1990, que ele explica para vocês. KKK. Hoje é dia de circo ou não é? Tiririca raspa bigode com medo de ser confundido com palhaço Maranhão. KKKK. Essa é demais pra minha cabeça. Forte abraço. Deu problema no picadeiro ali. Forte abraço ao Marne, Carla e Super Vitorino. Ricardo Verutsky de Lima. Obrigado, Ricardo, pela gentileza. Muito bem. Qual é o apelido do Valdir Maranhão? É o Severino do século XXI, Não sei. Não, Severino essa foi verdade. Severino Ele tirou, Cavalcante. o Tiririca tirou o bigode para não ficar ser confundido com o Maranhão. Imagina a imagem que o Maranhão está. Aliás, ele tinha até hoje para decidir se continuava ou não na presidência da Câmara. Diante da votação lá do Senado, ele fez um silêncio e não se manifestou. Mas alguns assessores já disseram que ele vai permanecer e não vai abrir mão do cargo. A rapaziada se agarra no poder, amigo. Algum de vocês tem problemas cardíacos? Depende do que O senhor tu gosta queres de tomar saber. cerveja? Eu, sim. Porque a cerveja pode proteger contra ataques É cardíacos. por isso que eu bebo. Que maravilha! Diz Que uma maravilha! uma pesquisa inglesa. É bom, né? né? Também serve. A doutora Anne Brighton, que é uma professora de epidemiologia da University College de London, disse que é preciso interpretar esses resultados com cautela, porque falaram que 2 latinhas de cerveja por dia é excelente. É excelente, que a pessoa evita problemas cardíacos. Agora, se der uma cirrose depois, também já é outro problema. Mas tem 2 latinhas, não Ela faz está mal. dizendo que cerveja evita problemas cardíacos. Não diz que dá cirrose. Pois é, Depende outra de que coisa. lado tu lê a Isso. notícia. É que nem uma taça de vinho antes de dormir emagrece. Emagrece o bolso, né? Emagrece o bolso. É que sacia. Então, Mas é verdade. não é isso. Não Mas é assim, verdade. ó. Não é assim, ó. Uma taça de vinho com uma massa, com macarrão, com um bombonzinho com depois. queijo. Não, Gente, é só um cálice de vinho. Tá, mas gente, olha só, a gente tá levando na brincadeira, mas deve ter algum fenômeno que explica o que acontece na região de Veranópolis, Flores da Cunha, que tem o Longevidade. maior índice de longevidade do Brasil. Um dos é o- maiores da América é o Latina. alimentação. É aquela região. Lá, pessoas com 90 anos de idade tomando vinho não é a coisa mais rara Mas do eu mundo. quero dizer que você vai ficar jovem, bonita ou bonito, lindo e mais atraente se tomar uma cerveja de massa. É bom pro coração, vocês viram? Estava indicado. Por isso que nós aqui oferecemos um voucher no valor de R$70 para um telespectador ou telespectadora, aquele que acertar a frase que é dita alguns dias da semana aqui neste programa. Hoje é para quem mandar a frase escrita da forma correta, com o seu nome completo, a frase certa e o número do seu documento. Pode ser o seu RG ou o seu CPF. É uma parceria que a gente tem com a mini cervejaria Devassa, que fica ali no Praia de Belas Shopping, no 2º piso. E hoje quem vai dar a frase é o Chicão, que não pode ir lá tomar cerveja porque ele está gripado, ele só pode vir aqui trabalhar. E a frase de hoje é, Chicão... 3 devassas a partir da meia-noite, um espetáculo para você se acordar de manhã com um sinal. Para com isso. Para tudo! Para com isso. Para tudo! Vamos de novo. 3 devassas... Não, mas A você não vai partir ter da igual. meia-noite é um espetáculo. 3 devassas a partir da meia-noite é um espetáculo. Essa é a frase. 3 devassas a partir da meia-noite é um espetáculo. Ponto. Seu nome completo, o número de um documento, CPF ou RG e o presente hoje, a frase deve ser mandada por e-mail, tá? Não esqueçam, é o
atualidades@pampa.com.br. A partir de amanhã, em vez de Parou, ser, não é ser a nada frase, disso. vai ser um poema do Chicão. Fala, cara. 53 pró-impeachment estão declarados, segundo o telespectador. Como é que é? 53 pró-impeachment estão declarados. 2 indecisos e 3 não quiseram responder. 21 contra e 2 possíveis Já ausências. terminou a votação? Não, isso é o que a gente comentou no início do programa. Uma inexpressiva minoria que chama impeachment de golpe. É o que é pura balela, ingenuidade ou falta de... Enfim, daí já partiu um pouco para a grosseria. Passeata do PT não dá medo. Dá asco. Estilo de vida, não só o vinho, para complementar. Já o voucher da Devassa já saiu para um telespectador. Deixa eu ver o nome dele, Sandin Sandro. 3 devassas a partir da meia-noite é um espetáculo. Sandro Madruga Sandin. Não precisa mandar mais porque já temos aqui a pessoa. Não, as pessoas estão desesperadas. Por quê? Repete o nome das cápsulas, Magda. Repete o nome das cápsulas, Magda. É ex-nutrimento. Mas assim, ó, é um composto, tá? Isso tem que ser manipulado com outro produto, tá? E eu mando fazer especificamente num lugar. A Magda não quer revelar o segredo. É na Farmatec. Eu vou dizer para vocês, é na Farmatec, tá? Farmatec é o nome do lugar. Farmatec. É lá que eu mando... É só se vocês pedirem na Farmatec cápsulas de ex-nutrimento ou as que eu faço... Da Magda Beatriz. Da Magda Isso. Beatriz. Eu tenho uma questão para levantar aqui. O Chicão há pouco comentou e disse que eu sou meio papagaio depressivo, que eu estou sempre reclamando, coisa e tal. Mas eu confesso que eu tenho uma preocupação, Chicão. É o seguinte, o Henrique Meirelles, ele fez uma bela gestão comandando a economia brasileira no governo Lula, porque ele pegou o país organizadinho. O Fernando Henrique entregou para ele o país com as contas certinhas, organizadinho, um dígito de inflação. Ou seja, ele pegou um pomar completamente carregado. E o Lula fez aquela festa que a gente sabe em 8 anos. Perdoou dívida, criou programa social, deu dinheiro para sindicato, fez um diabo. Muito bem. A dúvida que eu tenho é, o Henrique Meirelles agora vai pegar uma economia destruída. Um rombo que chegaria ao final do ano em mais de 50 bilhões de reais. E essa é a minha dúvida. Sabe, uma coisa é você dirigir um bom carro numa estrada maravilhosa. A outra coisa é você dirigir um crocodilo numa estrada esburacada. Então, essa é a dúvida que eu tenho, se o Henrique Meirelles vai se confirmar como realmente um grande economista, não apenas em relação à fama que ele tem, a credibilidade, eu concordo com você, mas também se ele vai saber levar o barco em águas turbulentas. O que é isso que você fez aqui para mim? Nada assim, não. Vai falando, depois tem os aniversários. Então tá, então vamos aos aniversários, mas era só essa preocupação que eu tinha. Em relação o país a isso, sofre uma crise também de credibilidade. Isso aí mas isso já está, né? Ele está pior. Feito, Henrique Meirelles. Eu concordo, mas só credibilidade não coloca uma economia no lugar. Ele vai ter que tomar medidas duras. E o Paulo Scaff já disse lá de São Paulo, imposto não. Não tem essa de imposto. Não. Será que Os líderes empresariais disseram, imposto não, vai cortar os ralos. Ministérios, CCs, tudo isso. Dinheiro para ONG. Isso aí, Dinheiro para ONG. Esses programas de nada por coisa nenhuma. Vamos criar um programa. Porque todo dia estava lançando um programa diferente, né? Mas, Vitor, um programa para defender os quando a papagaios Carla listrados falou da Letícia Sabatella, as pessoas falam de Wagner Moura e de Chico Buarque. Por quê? Porque esses caras ganham dinheiro, são os artistas que ganham dinheiro do PT. Para fazer show, para fazer peças. A Lei Rouanet? O Wagner Moura, o Jô Soares, todo mundo. Assim, tem muita gente que tá nisso aí. Aí eu fui olhar lá, porque a Lei Rouanet tu pode acessar, né? Tu entra no site do Ministério da Cultura e tu pode acessar lá, tu coloca o nome e tu fica sabendo quem é que requisitou. Eles sempre pedem pela empresa deles, coisa e tal. Mas é muito leviano da minha parte dizer, pô, fulano pegou grana, tá pegando grana, sabe? Sem ter a comprovação. E eu não tenho a comprovação. Mas as pessoas se enganam. A Lei Rouanet não dá dinheiro. A Lei Rouanet te dá uma isenção parcial para te negociar com uma empresa. A empresa compra aquela carta que isenta ela
parcialmente de alguns tributos, notadamente imposto de renda. Então o cara diz, porque o fulano comprou não sei o que com a lei. A Maria Bethânia pegou 1 milhão para editar um livro, coisa e tal. Mas não vai ser o governo que vai dar 1 milhão para ela. Vai ser uma empresa que vai dar e vai receber dela. Mas é o governo que dá. Autorizada pelo governo que dá um desconto. Só que porque esse dinheiro não vai para o governo, esse dinheiro é destinado para a cultura. Sim, mas Wagner Moura não fez Pablo Escobar, gravado na Colômbia, caríssima aquela série do Netflix, Fernando Meirelles, que fez assinou. Quem é que fez aquilo ali? De onde é que veio o dinheiro? Aquilo é financiamento do Netflix, americano, é uma empresa internacional, né? Tá, mas eu não vou falar nos aniversários. Não, mas assim, são novinhos, né? Todos têm uma produção daquela é muito cara. Uma produção daquela é muito cara e o Brasil ainda não suporta uma produção desse nível. Mas eu acho que tu deveria começar a falar. Não, é que nós estamos chegando ao final do programa. Estou esperando vocês. Primeiro aniversariante, catalão, Salvador Dalí. É uma grande figura, Salvador Dalí. Trabalhou até na Disney, né? Foi funcionário da Disney. O outro aniversariante de hoje é o Eduardo Coutinho. Vocês lembram quem foi esse cidadão? Grande diretor, documentarista brasileiro, que foi assassinado em Copacabana pelo próprio filho o ano passado. Que eu falei esses dias. É verdade. E, finalmente, uma das grandes figuras da música popular brasileira, Carlos Lyra, autor de um dos clássicos, Namorada. Aliás, o Vitorino, um dia, que eu estava lá na casa do Vitorino, comendo um belo churrasco de asinha de frango, ele estava com a namorada dele e ele cantou a música da namorada. Senhores, obrigada pela companhia. Amanhã a gente se encontra. Presta atenção, asinha de frango. Onde é que se viu isso? Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Um mundo melhor a gente faz junto. Vem fazer com a gente.